Sejam bem-vindos ao TechCast, o podcast da Tech Import no Cobrac 2024. É uma honra dar início ao Talking Show da Tech Import. Muito obrigado pela participação. Hoje nós vamos estar conversando com o Dr. Flávio Andrade em relação à artroscopia da TM no espaço articular superior. Dr. Flávio, muito obrigado. E, por favor, eu gostaria de uma salva de palmas pela participação do Dr. Flávio. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Doutor, eu gostaria de saber, a artroscopia da TM, principalmente em relação à ancoragem, é hoje um desafio na evolução, né? Com o kit que nós temos aqui da Tech Import, o kit Delta Premium, ele facilita a realização dessa artroscopia. Como que o senhor poderia falar que é a realização aí desse procedimento? Bom, primeiramente agradecer aqui a Tech Import, né, pela oportunidade, agradecer a Fabi também, uma amiga. Bom, com relação à artroscopia, né, e quando fala em sutura de disco, onde a gente utiliza aí o kit da Delta Premium, né, a verdade é uma evolução, né? Na artroscopia a gente parte aprendendo a fazer a nível 1, que é uma artroscopia, onde a gente só faz um diagnóstico. Esse kit é possível fazer isso, claro, ele está além disso, na verdade. Posterior aí iria para uma artroscopia nível 2, onde a gente vai estar tratando algumas alterações intraarticulares. Esse kit excelente para isso também, está além disso. E por fim a nível 3, que aí sim seria a ancoragem discal, né, ou por âncoras ou por suturas discais, onde aí requer sim um kit de uma qualidade dessa, um kit onde tem vários portais, vários instrumentais para você instrumentar e, além de instrumentar, poder recapturar esse disco e fazer a sua ancoragem. A ancoragem da recaptura do disco é algo que vários cirurgiões têm várias técnicas, e eu gostaria de saber, a sua técnica é uma técnica replicável, onde outros cirurgiões conseguiriam estar fazendo essa técnica, ou só você faz essa técnica? Não, ela é replicável sim. É claro, né, dentro da curva de aprendizado da artroscopia, a sutura discal seria o último estágio, né? Eu não diria que eu faço a técnica XYZ, né? É uma mistura das técnicas que hoje existem, e a qual me adequei melhor, fui aperfeiçoando e hoje realizo aí uma mistura dessas técnicas, né? Mas não posso chamar muito uma técnica minha, mas seria um mix, onde em alguns casos também a gente tem que fazer alguma mudança, né? Ali no diagnóstico, durante a artroscopia, não, é possível fazer essa técnica ou não, e a gente às vezes precisa ter essa alteração ali no transoperatório. Acontece de alguns pacientes passarem pela cirurgia de ancoragem e 6 meses depois ou 8 meses depois esse paciente passar por uma nova cirurgia de ancoragem? Pode acontecer, né? Assim como na técnica aberta, isso pode acontecer também, né? Ou por uma falha técnica, ou por uma falha do pós-operatório, né? Um fato importante, por exemplo, fazemos uma ancoragem discal via artroscópica, numa técnica fechada, e o paciente faz uma fisioterapia onde ele já abre a boca. Não poderia, né? Deveria esperar ali umas 3 semanas para começar essa movimentação, né? A translação do côndilo, ou seja, uma abertura máxima posterior a essas 3 semanas. Se fez de uma maneira inadequada, pode ocorrer uma ruptura dessa sutura, esse disco realmente voltar para a região anterior, e aí ter que ter uma nova abordagem, que seja até mais precoce que 6 meses. Falando em relação aí a esse pós-operatório, como que o senhor acaba realizando esse pós-operatório em relação às ancoragens? O senhor acaba encaminhando esses pacientes para um pós-operatório imediato na fisioterapia, acaba segurando um pouquinho mais essa fisioterapia? Como que você acaba conduzindo? Sim, não. Na verdade, hoje, em todos os casos, a gente faz fisioterapia de forma imediata, tá? Então, a fisioterapeuta vai estar atuando já no pós-operatório imediato, ainda no hospital, né? Ali, na hora que encerra a cirurgia, até antes de estubar o paciente, né? E ela não vai fazer
a manipulação na abertura de boca, mas vai desenvolver todas as outras técnicas fisioterápicas para ter uma melhora no processo inflamatório, né? Isso para a gente é muito bom. Sim, muito com bom. Uma melhor qualidade. Eu gostaria de abrir então para as perguntas aqui das pessoas que estão nos acompanhando e que o doutor pudesse responder. Claro. Professor, bom dia. Eu tenho uma pergunta. Pós a discopexia, né, o nível 3 da artroscopia, você considera o sucesso dela pelo roofing durante o procedimento, pela ressonância pós-operatória ou pela ausência de sintoma pós-operatória? Ou uma combinação dos três? Boa pergunta, Bruno. Na verdade, é uma somatória de fatores, né? Claro, os sintomas, eu acho que isso é muito importante, porque na grande maioria das vezes a gente não lança a mão de uma ressonância magnética pós-operatória. Uma vez que a gente tratou, além da sutura, que é uma contenção física, a gente também trata medicamentosa, né? Existe uma infiltração de etamolim, dexametasona, e esse processo ele se dá ao longo do tempo, né? Então a ressonância, eu não vejo ela como um fator que é essencial para a avaliação se foi benéfico ou não a artroscopia, né? Eu acho que os sintomas é muito importante, né? Esse paciente ter uma abertura melhor, esse paciente ser menos sintomático na questão de estalido, crepitação articular, né? E principalmente dor, né? Minimizou a dor, estamos dentro de um sucesso na técnica, com certeza. Eu tenho outra pergunta. Eu queria saber se na artroscopia nível 1 e 2 você faz sempre ou somente a lise lavagem ou visco suplementa com ácido hialurônico. Você já falou que faz etamolim, né, no tecido retrodiscal, faz infiltração com corticoide. Mas eu quero saber se você sempre faz só a lise lavagem, faz a visco suplementação com ácido hialurônico e o que você vê de pós-operatório, de resultado nas duas formas. Na verdade, o ácido hialurônico, né, a viscosuplementação, a gente usa nos 3 níveis. Tá? Se você vai se limitar a nível 1, ao final, ao término dela, você vai viscosuplementar a articulação, fazendo uma injeção intraarticular e não intrasinovial, ou seja, é dentro da articulação do ácido hialurônico, né, de preferência de alto peso molecular. Na nível 2, onde você vai instrumentar essa articulação, ao final, viscosuplementar também. E na nível 3, pós a estabilização, a ancoragem discal, também é feita a viscosuplementação com ácido hialurônico. Então, em todos os casos, sim, utiliza o ácido hialurônico. Eu tenho só uma última. Eu tinha uma da físio, mas ela já perguntou. A última é após o sintoma, a ausência dos sintomas, né, e o controle pós-operatório. O seu paciente da artroscopia, ele tem um retorno anual ou ele de fato tem alta depois de um período e tem a doença estabilizada nisso? Boa pergunta também, Bruno. Assim, paciente de disfunção temporomandibular, ele nunca tem alta, né? Principalmente esse paciente que você abordou ele é uma cirurgia minimamente invasiva, sim, mas você teve uma terapêutica nesse paciente. Então ele não tem alta da físio, ele não tem alta de nós como cirurgiões, ele não termina o tratamento, ele continua fazendo um tratamento conservador. Esse tratamento conservador é feito pré-operatório, né? Na busca de tentar evitar um procedimento minimamente invasivo ou uma cirurgia aberta da ATM. E ele continua fazendo esse tratamento conservador no pós-operatório por muito tempo. Eu tenho uma pergunta. Visando a intensidade do trauma, e isso o equipamento também pode ser mais ou menos agressivo, dependendo do tempo, né, de utilização pelo cirurgião. A minha pergunta nos níveis de artroscopia 1, 2 e 3, as particularidades da atuação da fisioterapia, visando essa intensidade de trauma no processo inflamatório. Ótima pergunta. Na verdade, os pacientes, quando realizado qualquer tratamento, tanto pré-operatório ou pós-operatório, a gente acaba fazendo um protocolo de tratamento diferenciado para cada um. Eu gosto de sempre analisar não só a ressonância magnética, mas a tomografia e alguns achados de uma avaliação física, né? Palpação, questões musculares, ponto gatilho, e para cada paciente a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Então, aqueles pacientes que apresentam dores musculares, a gente vai trabalhar os trigger points, agulhamento seco, laser, TENS,
microcorrentes e alguns exercícios de amplitude de abertura de boca. Sempre visando a dor e o processo que esse paciente está. Obrigada. Obrigada, Dr. Flávio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da Tech Import, a sua presença e gostaria que você deixasse aqui as suas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato com você. Eu que agradeço novamente a Tech Import, em nome do Bruno, a você, Fabi, tá? Pela oportunidade. Não sou nenhum expert em artroscopia de ATM, né? A gente está aí começando a fazer e vamos galgando esse caminho. Vou deixar as redes sociais, a gente tem alguns cursos que a gente já ministra na área, né? Onde pode seguir no Instagram, que é dr.flavioandrade. Obrigada.